No acampamento que nós tivemos, dentre as muitas conversas com muitas pessoas amadas e queridas ali, eu conversava com o Vicente, meu irmão, e nós lembramos de uma grande tragédia que aconteceu na cidade, uma tragédia que de fato ela se torna profunda pelo seu acontecimento. Foi o ocorrido ali na Praça Ayrton Senna, quando havia uma família, o pai, a mãe e duas filhas. E o pai estava no interior, em algum lugar, e a mãe com as duas filhas, junto aos seus familiares, passeavam ali tranquilamente no Ayrton Senna, quando um carro desgovernado, guiado por um motorista embriagado, invadiu a praça e matou instantaneamente as duas filhas e a esposa deste cidadão. E o Vicente conta que, dentre as muitas cenas, parece-me que ele e o Edson deram assistência direta, mas o Vicente fala que contou algo que me lembrou também de uma tragédia acontecida na minha família já há muitos anos, quando o pai se deparou ali naquele lugar com 3 caixões, a da esposa e das duas filhas. E ele desmaiou naquele instante. Tal era a sua dor, tal era a profundidade do seu sofrimento. A pergunta que nós fazemos é a seguinte: o que será de nós se um dia formos acometidos por uma desgraça tão próxima como aquela que atingiu Jó, nosso irmão em Cristo? De que maneira nós nos comportaremos? Como nós iremos professar a nossa fé? Professar a fé no momento da alegria circunstancial, tendo todos os filhos, netos, familiares com saúde, isso é tranquilo, um probleminha aqui, outro ali. Mas e se formos surpreendidos por uma grande tragédia, como estaria o nosso coração? E de que maneira nós reagiríamos a esta questão? Esta semana também conversei com um colega meu e falávamos exatamente sobre isto, sobre o fato de que as tragédias, porque ele estava vivendo de certa forma uma na sua casa, muitas vezes ela nos atinge. Como um pai que tem o seu primeiro filho e se alegra e descobre que o filho possui uma cegueira. Era mais ou menos isso que nós conversávamos. Como é que nós nos comportamos diante disto? E nós vamos perceber que a sustentação da vida do crente, ela está muito além do barulho, do emocionalismo, de uma vida totalmente esvaziada, de um conhecimento profundo das Escrituras e, sobretudo, de um relacionamento íntimo com o nosso Deus. E quando eu falo de relacionamento íntimo com o nosso Deus, eu me refiro a esse aprendizado que temos diante do Senhor. É sobre isso que nós iremos falar essa noite. Nós estamos na reta final da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, e nós vamos fazer a leitura do capítulo 4, do verso 10 até o verso número 20. E nós vamos dividir esse texto em 2 partes. A primeira parte nós iremos tratar do verso 10 ao verso 13 hoje, e no próximo domingo, se vivo estivermos, se for da vontade do Senhor, nós trataremos do restante. Mas nós faremos a leitura de todo o texto, que é Filipenses capítulo 4, do verso 10 ao verso número 20. E diz assim a palavra do Senhor: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso
naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação, e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, avaliando, ó Deus, a qualidade da nossa vida como crentes. Porque, de fato, ó Pai, nós vivemos num mundo com muitas surpresas, e nós vivemos num mundo onde o sofrimento é uma realidade. Por isso nós rogamos para que o Senhor nos ajude na compreensão daquilo que devemos ser como crentes, diante da fartura, diante da escassez, diante da vida e diante da morte. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender esta obra maravilhosa de Cristo na nossa vida e a vivermos esta obra, a não termos um relacionamento superficial ou acadêmico ou meramente teológico com o Senhor, mas que vivamos esta verdade com intensidade pela atuação do Teu Espírito Santo. E que sejamos, de fato, crentes fortalecidos pelo Teu poder. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Quando nós olhamos para o contexto geral desta carta, nós vamos lembrar daquilo que já temos estudado ao longo desses domingos. O fato de que o apóstolo Paulo, ele fala da alegria do Senhor. Ele inclusive diz para aqueles crentes: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. E nós aprendemos que esta alegria é a alegria indizível e cheia de glória. Não é a alegria circunstancial, não é a alegria que acontece quando tudo vai bem, mas é a alegria que permanece no nosso coração. E nós aprendemos que o crente, quando ele está próximo do Senhor, ele possui a paz de Deus que guarda o seu coração. Essa paz que não permite que esse coração seja abalado quanto à sua fé, à sua alegria no Senhor. E vejam que Paulo escreve isso da prisão. Paulo não está escrevendo isso de um balneário, ele não está escrevendo isso de um grande hotel lá em Dubai, ele não está escrevendo isso de um momento de recreio, mas ele está escrevendo isto vivendo a prisão e vivendo as ameaças que esta prisão certamente traziam sobre si. Paulo estava encarcerado, estava preso, e ele estava sendo inclusive guardado por um grupo de soldados que estava ali agrilhoado a ele para ter a certeza de que não escaparia. Portanto, Paulo estava vivendo um momento de extremo sofrimento, até porque, quando nós olhamos o contexto da prisão na época do apóstolo Paulo, estas prisões eram absolutamente desumanas, eram prisões que certamente imprimiam sobre o prisioneiro uma situação de extrema penúria, extremo sofrimento. Mas o apóstolo Paulo, ele escreve àqueles irmãos, no contexto em que ele vivia, dizendo: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. E o que significa isto? O que significa esta alegria? E nós temos aprendido que essa alegria não é uma alegria forjada, não é uma alegria fabricada. Às vezes nós olhamos para alguns crentes e talvez, tomando como exemplo o próprio momento de culto, e aí o dirigente chega e fala assim: meus irmãos, vamos nos animar, vamos lá, vamos bater palma, vamos mexer e tal. Não é essa alegria.
Essa alegria, ela às vezes até se torna egoísta. Não é essa alegria de alguém que padece o sofrimento da perda de um ente querido, e aí chega então um outro crente e diz assim: olha, não chore, não sofra, mas não há como não chorar e não sofrer. Não há como vivenciar desta forma, não é isto. Mas o apóstolo Paulo fala do coração que é guardado pelo Senhor, do coração que possui esta alegria que transcende o mundo. Porque esta alegria, ela só pode crescer no nosso coração quando o nosso olhar sai dessa terra e olha para o céu, quando o nosso olhar sai dessa esfera e olhamos para a glória eterna que teremos com o Senhor. É isso que Paulo nos ensina. E Paulo então encerra a sua carta demonstrando sua gratidão. Esses versos que nós lemos aqui, Paulo está agradecendo uma oferta que aquela igreja missionária, aquela igreja que estava na cidade de Filipos, havia enviado ao servo, mesmo preso, mesmo ali enclausurado, mas eles enviaram ali a oferta missionária para aquele servo do Senhor, para de alguma maneira suprir as suas necessidades. Então, nesse sentido, o apóstolo Paulo demonstra a sua alegria. No verso 10 ele diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Então, Paulo, ele inicia o seu agradecimento dizendo: eu estou profundamente alegre. E vejam, ele diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor. E essa expressão no Senhor, ela possui um significado profundo, porque Paulo, ele não está alegre porque agora possui um dinheirinho para poder gastar, mas Paulo, ele está alegre porque ele olha para toda a dimensão do reino de Deus e ele percebe a igreja de Filipos envolvida neste reino e a maneira como aqueles irmãos estavam, de alguma maneira, associados a ele no ministério. Portanto, quando Paulo fala, alegrei-me sobremaneira no Senhor, ele não está dizendo isso porque, como eu já mencionei, porque havia recebido uma oferta, porque Paulo não pensava em si mesmo. Paulo, ele não era egoísta. Existem muitas pessoas que pensam em si mesmo, aquelas pessoas que dizem: eu não vou contribuir com o reino de Deus porque eu tenho muita despesa, eu tenho muitos problemas, eu tenho que resolver primeiro os meus problemas. E é claro que nós precisamos de fato resolver as nossas dívidas, aliás, nem devemos tê-las, e se temos, devemos estar em dia. Mas, de certa forma, nós precisamos de alguma maneira suprir todos os nossos compromissos, mas por vezes algumas pessoas dizem: mas eu tenho tantas questões. Eu me lembro que uma vez conversei com um rapaz que fazia um trabalho, isso na década de 1980, que ele fazia um trabalho na América Latina, um trabalho de evangelização. Aí ele disse: contente em toda e qualquer situação. Paulo diz: essa alegria que eu possuo no coração é a alegria no Senhor. É a alegria que nós devemos desenvolver por um envolvimento mais intenso com a palavra, um envolvimento mais intenso com o Senhor. É quando eu tenho profunda comunhão com Deus. Ele diz: esta alegria está no meu coração sempre. Então Paulo diz assim: o meu coração não sofreu nenhuma mudança brusca no momento em que eu abri o saquitel e vi todas aquelas moedas, e os meus olhos brilharam e disseram: finalmente agora eu tenho dinheiro. Não, Paulo não agiu dessa maneira, mas a alegria do apóstolo Paulo era uma alegria que estava no Senhor. E isso mostra que o relacionamento de Paulo com Deus não era um relacionamento superficial, mas era, sobretudo, um relacionamento profundo. Um relacionamento onde ele, de fato, vivenciava esta alegria no Senhor. O segredo de Paulo começa a ser revelado aqui, porque ele vai explicar um pouco mais detalhadamente sobre esse processo, mas mostra que o seu relacionamento com Deus era um relacionamento profundo. Pensando que essa alegria é a alegria que vem do Senhor. É a alegria que vem da salvação, a alegria de nós estarmos a serviço do Pai nessa terra. E eu creio que aqui nós percebemos a grande diferença, porque o apóstolo Paulo, ele não agia por uma alegria humana, mas numa alegria que pertencia ao Senhor.
Portanto, o seu olhar, ele não é egoísta olhando para si mesmo, mas uma alegria que olha para o reino de Deus como um todo. E talvez Paulo comece a demonstrar o seu segredo. E é claro que nesse sentido, nós podemos compreender aquilo que está em Abacuque, capítulo 3, a partir do verso 16, quando a palavra do Senhor nos diz: ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremer os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Aí Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas, ou seja, sejam furtadas, roubadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente ao mestre de canto para instrumentos de corda. O que Abacuque está dizendo é: de fato, meus irmãos, uma desgraça virá sobre nós. Abacuque está dizendo: eu estou aqui trazendo a profecia, a palavra do Senhor, nós seremos destruídos. Todo este quadro que Abacuque demonstra aqui, não haverá mais gado, não haverá mais ovelha, não haverá mais absolutamente nada, não haverá comida, só destruição, violência, estupro, um exército que virá para destruir a nossa terra. Ele diz: todavia, eu quero deixar algo muito claro, mesmo que estas coisas aconteçam, mesmo que isso se torne uma realidade, a minha alegria está no Senhor. Eu me alegro no Senhor. Eu me alegro na salvação que tive do Senhor. Eu me alegro na maior manifestação de Deus na minha vida. A salvação que Ele trouxe a mim. Era exatamente isso que Paulo estava vivendo. Era exatamente isso que Paulo vivia. E como eu disse, esta alegria está no fato de nós retirarmos os nossos olhos, que muitas vezes estão tão focados neste mundo, e olhamos para Deus. Porque de fato, irmãos, muitas vezes nós somos surpreendidos pelo dia mau, como diz o apóstolo Paulo lá em Efésios. Como diziam os puritanos, muitas vezes vivemos o pesadelo da alma. Ele vem sobre nós como um dragão gigante, tentando tirar de nós a alegria. Mas o apóstolo Paulo demonstra que a sua alegria, assim como Abacuque, não está atrelada às circunstâncias deste mundo. Porque o apóstolo Paulo, ele demonstra claramente que aprender a manter a sua postura interior, única, cheia de alegria, de esperança, independente da condição exterior. O apóstolo Paulo deixa isto muito claro. É por isso que ele usa uma expressão aqui tão interessante. No verso 12 ele diz: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Essa expressão experiência era uma palavra muito utilizada nas religiões de mistério na sua época. Aquelas pessoas religiosas, elas utilizavam esse termo para dizer: olha, nós temos um conhecimento secreto, um conhecimento que as pessoas normais elas não conseguem ter. E é interessante porque Paulo toma essa palavra para dizer que ele havia já compreendido. Não que fosse um conhecimento misterioso, que poucas pessoas tinham acesso, mas Paulo está dizendo: de fato, há um segredo que todo cristão pode conhecer. Há um segredo que pode ser revelado. É o fato de que nós nos alegramos no Senhor. Por isso eu estou adquirindo experiência. E é claro que nesse sentido, o apóstolo Paulo ele diz claramente: não importa, posso estar humilhado como honrado, seja como for, sendo perseguido, as pessoas morrendo ao meu redor, não importa, o meu coração se alegra no Senhor. E de fato o apóstolo Paulo, ele possuía essa experiência. De fato, o apóstolo Paulo, com a sua vida, ele demonstrava claramente isso.
Porque quando ele escreve a sua segunda carta à igreja de Corinto, ou seja, 2 aos Coríntios, capítulo 12, de 7 a 10, o apóstolo Paulo diz: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Paulo diz: para que eu não ficasse orgulhoso com esta obra magnífica que Deus estava fazendo sobre a minha vida, me trazendo grandes revelações do Evangelho, da palavra de Deus, da profecia de Cristo. Ele diz: foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer, olha essa expressão de Paulo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, aqui poderíamos traduzir por doença, por enfermidade, nas injúrias, nas necessidades. Paulo está dizendo que sente prazer em tudo isso. Nas perseguições, Paulo tem prazer. Nas angústias, Paulo continua com seu coração prazeroso. Por quê? Por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. O segredo do apóstolo Paulo é este. O segredo do apóstolo é uma vida real, uma vida profunda com Deus. Não é uma vida superficial. Não é uma vida meramente religiosa. Não é uma vida que se baseia apenas nas emoções humanas. Porque, meus amados, as emoções humanas não sustentam a nossa vida. Nós ruímos. Viver pelas circunstâncias do mundo, nós não conseguimos, nós ruímos. Porque quando a notícia ruim bate à nossa porta, nós ruímos. Nós precisamos viver uma vida profunda com o Senhor. O apóstolo Paulo demonstra isto. Paulo diz: eu recebi tantas revelações do Senhor, e Deus conhece o meu coração. Deus sabe que eu sou orgulhoso, Deus sabe que eu sou soberbo. Por isso o Senhor Deus enviou Satanás para que esbofeteasse o meu rosto. E Satanás, nesse sentido, age como ministro de Deus para o exercício da sua vontade. Foi o próprio Satanás que colocou uma estaca, um espinho na carne do apóstolo. E ele ora intensamente. 3 vezes ele pede ao Senhor, e o Senhor diz: Paulo, a minha graça é o bastante. Você não conhece a dimensão da minha graça sobre você. Você talvez não compreenda agora os motivos, mas todas as minhas atuações são atuações que provêm da minha graça, que é imensa. Foi isso que Deus respondeu, e Paulo disse: agora entendi, Senhor. Agora eu aprendi que sendo fraco é que sou forte. Que sendo fraco, Cristo brilha em mim. Não é a pessoa de Paulo. Por isso o apóstolo demonstra claramente, ele possuía uma vida de intimidade com o Senhor. E nós aprendemos e começamos a compreender que a sustentação do apóstolo não estava nele, mas estava em Cristo. Porque ele se alegrava em Cristo. Ele esperava em Cristo. A sua vida estava em Cristo Jesus. E é por isso que Paulo, quando ele nos dá essa relação, ele diz: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E veja que o apóstolo Paulo, ele fala da sua alegria, não apenas nos momentos de escassez, no momento de doença, mas também nos momentos de fartura. E é claro que nesse sentido o apóstolo Paulo nos diz claramente que ele, no momento de escassez, ele não murmurava contra o Senhor. No momento em que ele não tinha um tostão no bolso, ele não murmurava contra o Senhor. No momento em que ele estava levando chibatadas e ele trincava os seus dentes de tanta dor, de cada chibatada que ele levava por causa do Evangelho, ele não murmurava contra o Senhor. Quando ele não tinha a esperança do que iria comer no outro dia, ele não tinha alimento, provisão,
Ele não murmurava contra o Senhor, mas também quando o apóstolo Paulo ele estava vivenciando a abundância, a riqueza, o alimento farto, o dinheiro ali tranquilo, ele ali também não permitia que a soberba entrasse no seu coração, ele não permitia que o seu coração se esquecesse do Senhor. Porque não é a condição financeira que estabelece a nossa santidade. Não é quanto mais pobre, mais santo, quanto mais rico, menos santo. Não. Porque eu posso estar muito bem financeiramente, mas tomando remédio contra a depressão. Eu posso enfrentar uma tristeza inexplicável. E nós olhamos para tantas pessoas no mundo que são bilionárias, cheias de dinheiro, onde no estalo de dedos ela tem o seu comando obedecido, com tantas pessoas ao seu redor, e essas pessoas se matam. Elas se entopem de remédios, elas se entopem de barbitúricos, elas se enforcam, elas se afogam, elas tiram a própria vida, sendo rodeado por tanto dinheiro. Porque de fato, nenhuma condição nem outra é garantia de felicidade. Ter dinheiro, poder, ter influência, isso não é garantia de ser feliz. Até porque nós somos tão egoístas que sempre queremos mais. Quanto mais temos, mais queremos. Como também uma condição de extrema pobreza. Isso também não é condição para que eu seja uma pessoa extremamente humilde, uma pessoa mais santificada. Nada disso. O que de fato determina o meu coração é a minha vida com Deus. O que determina este coração guardado pela paz do Senhor não é a saúde dos filhos, nem a minha, nem o dinheiro que tenho, ou a falta dele. É a minha vida com o Senhor. E é exatamente isto que Paulo nos mostra. Ele não se orgulhava na fartura, nem ficava indiferente diante dela. Na pobreza ele não murmurava, mas ele era alguém que estava ali firme em qualquer momento da sua vida. E é claro que nesse sentido nós podemos lembrar da experiência do nosso irmão Jó, quando uma atrás da outra as notícias traziam somente desgraça, não houve fôlego. Imagine você no seu trabalho, toca o telefone e diz: seu filho acaba de morrer. Quando você bate o telefone e toca novamente, você trêmulo atende, a sua casa ruiu. E todos morreram dentro. E enquanto você está se recompondo dessas notícias, surge no seu e-mail uma notícia: você está demitido. O que Jó passou foi muito mais do que isso. E a atitude daquele homem, no seu coração, esmagado pelas circunstâncias da vida, as Escrituras nos dizem que aquele irmão, ele saiu, contemplou os céus, caiu de joelhos e disse: o Senhor me deu, e o Senhor o levou. Toda a glória seja dada a Ele, que é o dono de todas as coisas. É claro que neste sentido nós entendemos a expressão: Jó era um homem justo. E a justiça deste homem, que era a justiça de Deus, incomodava até mesmo o inimigo que chegou na presença de Deus e pediu autorização para fazê-lo sofrer em extremo. É por isso que Paulo nos mostra que esta vida de fato é algo que acontece no Senhor. Por isso nós vamos entender o que ele diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor. Ele diz: é nele, aí está o segredo. Porque não é a minha alegria, mas é de fato a alegria que vem do Senhor. E é nesse sentido que Paulo diz: não vem de mim, não é uma fortaleza minha, não sou eu quem constrói essa fortaleza,
não sou a pessoa responsável por isso, porque de fato eu sou tendente ou ao desprezo, ou à murmuração, ou à depressão, ou à euforia. Na verdade, nós vivenciamos muitas vezes com a nossa vida esses extremos, mas Paulo diz claramente: a minha fortaleza está em Cristo Jesus, porque quando o apóstolo Paulo ele diz: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E aí poderíamos perguntar: Paulo, qual é o segredo? Conte-nos, revela-nos de uma vez por todas. E aí então no verso 13 ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, eu não tenho nenhuma dúvida e nem medo de errar ao afirmar que essa expressão do apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece, é a expressão mais utilizada de forma mentirosa em muitos meios evangélicos. As pessoas atribuem a essa expressão tão pequena, mas tão significativa, tudo posso naquele que me fortalece, porque essas pessoas acreditam que ela sempre terá o poder, ela sempre terá o que deseja, os seus sonhos serão todos resolvidos pelo Senhor. O Senhor, Ele tem a obrigação de conceder a mim as suas promessas. Então Ele diz: não importa, tudo posso, sou poderoso, e quem me fortalece é o Senhor, para que eu seja cada vez mais poderoso, para que eu possa me destacar diante da multidão. É dessa maneira que usam, mas uma maneira deturpada, antibíblica, humana, carnal, pecaminosa. Quando Paulo diz tudo posso naquele que me fortalece, ele não está dizendo que nesse sentido ele vai ser o mais rico, o mais interessante, o mais aclamado dentre todos. Não, o que Paulo está dizendo é: tudo posso. Posso o quê, Paulo? Eu posso me alegrar em toda e qualquer circunstância. Tudo posso significa me alegrar no momento da morte, como no momento da vida, no momento da escassez, como no momento da abundância. Não reclamo, não fico com mimimi diante do Senhor. A alegria está sempre no meu coração, porque eu sei que Deus age na minha vida pela graça. Deus age em minha vida por Cristo. Por isso o Senhor me fortalece em toda e qualquer circunstância. Esse é o sentido de tudo posso. Posso permanecer estável pela paz no meu coração e a alegria em Cristo, não importando as circunstâncias, porque quem me fortalece é Cristo. E o centro daquilo que Paulo diz é Cristo. Porque Cristo não é simplesmente aquele que nos tira do inferno e nos coloca no céu e o resto agora é conosco, não. Mas o Senhor, Ele nos salva para se tornar Senhor da nossa vida, é o que as Escrituras dizem. E Cristo, sendo o Senhor da nossa vida, é aquele que nos sustenta, é aquele que nos ampara, é aquele que nos conduz. Paulo sabia que de si mesmo ele não podia absolutamente nada, mas ele sabia que em Cristo Jesus ele poderia marchar tranquilamente esta jornada até a glória eterna. Nesse sentido, ele percebe que Cristo é a sua fortaleza, porque ele está muito próximo ao Senhor, sua comunhão com Deus é profunda, sua comunhão com a palavra é responsável, e ele mesmo recebendo as revelações de Deus, da sua palavra, ele vivenciava tudo aquilo que Deus concedia ao seu servo. E é por isso que nós compreendemos o apóstolo, quando ele claramente afirma que a força vem do Senhor. É por isso que lá em 1 Coríntios capítulo 10, versos 13 e 14, o apóstolo nos diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. E essa palavra tentação, ela tem um significado muito mais amplo, fala de qualquer força, de qualquer
provação, qualquer prova que vem sobre nós, ele diz: não vos sobreveio prova nenhuma que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados ou provados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria, ou seja, meus amados, tenham vida de santidade ao lado do Senhor. Não vos sobrevém nenhuma prova além da sua força humana, mas o Senhor Deus, juntamente com a prova, traz o livramento. Isso é uma promessa de Deus. E é exatamente isso que Paulo vive. Mas Paulo vive isto porque ele era um homem santo, um homem que estava em profunda comunhão com o Senhor. Paulo, ele não tinha ou não vivenciava um cristianismo superficial, liberal, libertino. Um cristianismo que não impunha sobre eles o jugo do Senhor Jesus, que é suave e leve. O fato de que ele deveria compreender a vontade de Deus pela revelação da sua palavra. O apóstolo Paulo não vivenciava um cristianismo embasado apenas em emoções, mas ele vivia um cristianismo embasado na verdade do Evangelho. Tendo assim profunda comunhão com o Senhor, comunhão com aquele que o sustentava. Por isso ele sabia que nenhuma prova vinha além das suas forças, mas o Senhor é aquele que o conduzia para o livramento. Por isso a compreensão daquilo que Paulo diz é: em tudo eu sou forte, na pobreza, na riqueza, na vida e na morte, em tudo eu sou forte, porque quem me fortalece é Cristo Jesus. E esse é o testemunho de Paulo. E o que Paulo está falando aqui não é outra coisa senão da sua vida em Cristo Jesus, porque é nesse aspecto que nós compreendemos o verso 10, alegrei-me sobremaneira no Senhor. É em Cristo, é aquilo que Cristo realiza na minha vida, é aquilo que Cristo faz para que eu seja preservado neste mundo. E de fato, amados, o que nós encontramos claramente no testemunho do apóstolo é que ele vivia Cristo na sua vida. E é por isso que nós compreendemos o que Pedro, seu colega de ministério, escreveu na sua primeira carta, no capítulo 5, do verso 6 a 11. Quando ele diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O que Pedro está dizendo é exatamente o que Paulo vive aqui. Cristo na minha vida. Porque, como eu disse, amados, a desgraça pode bater na nossa porta. Ninguém está livre disto. Eu não estou dizendo que isto necessariamente irá acontecer a você ou a mim, mas isto pode acontecer. E entendemos que neste momento, quem nos sustenta é Cristo Jesus. Por isso, quando nós recebemos notícias de que hoje
Famílias inteiras são mortas violentamente por causa do Evangelho. Quando nós olhamos para essa situação, dizemos, puxa, mas como é que esses irmãos aguentam esta violência? Eles aguentam porque estão em Cristo Jesus. Eles suportam porque é Cristo quem os conduz, é Cristo quem os fortalece, é Cristo quem nos mantém firmes. Algumas pessoas dizem, pastor Alfredo, e quando nós vivenciarmos a grande tribulação? Sim, porque tudo indica que a igreja vai passar pela grande tribulação. A grande tribulação vai atingir os seus filhos, a grande tribulação vai atingir os seus netos, a grande tribulação vai atingir os seus pais, a grande tribulação vai atingir o seu cônjuge, a grande tribulação vai atingir a você. Essas demonstrações pequenas do que será essa grande tribulação, que o próprio Senhor Jesus disse será tão grande que o Senhor Deus irá abreviar os dias. A pergunta é, será que eu estarei firme naquele instante? A resposta é muito simples. Você estará firme, porque Cristo está com você. Não depende de nós. Hoje em dia, quando missionários colocam a sua cabeça ali no cadafalso, ou ele fica no paredão para receber as balas de um pelotão de fuzilamento, ou quando ele é enforcado, ou quando ele é afogado, quando a pessoa chega para ele e diz assim, você precisa negar a Cristo e aceitar a nossa religião, negue a Cristo e nós deixaremos você livre. Quando ele ora e diz, você pode fazer o que você quiser com a minha vida, porque eu não negarei a Cristo. Quando ele morre, saiba de algo, meu amado, quem o sustentou ali foi Cristo. As palavras ditas por ele foram, de certa forma, conduzidas pelo Espírito Santo para que ele testemunhasse deste Evangelho. Nós precisamos ser mais espirituais na nossa visão de mundo e menos carnais. Porque se você perguntar, pastor Alfredo, você suportaria algum tipo de aflição e você ao mesmo tempo, pela sua própria força, iria permanecer no Evangelho? Minha resposta é clara, claro que não. Basta enfiar um alfinete no meu corpo, que pelas minhas próprias forças eu vou procurar me livrar daquilo. Porque quem nos sustenta é Cristo Jesus. Ele prometeu, Ele nos sustenta, e esse é o segredo do apóstolo Paulo, ele reconhece isso. Me alegrei sobremaneira no Senhor, em Cristo, porque tudo posso naquele que é Cristo, que me fortalece. É por isso que nós compreendemos as palavras do Senhor Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, do verso 22 ao verso 34. A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo, por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos por vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, não ceifam, não têm despensa, nem celeiro, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer dele. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Essa expressão do Senhor Jesus significa submeta-se ao Rei Jesus.
E tudo aquilo que nós precisamos, quer bens materiais ou fortaleza interior, o Senhor acrescentará. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível, nos céus onde não chega o ladrão, nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O que Paulo nos ensina aqui é algo muito claro, muito simples, muito fácil de aprender. A diferença da estabilidade do meu coração não está nas circunstâncias. Está no meu coração em Cristo. Porque quando nós estamos em Cristo, nós suportamos a morte. Quando nós estamos em Cristo, nós suportamos a pobreza. Quando nós estamos em Cristo, nós suportamos a riqueza. Quando nós estamos em Cristo, sabemos viver no momento da vida. Sabendo que tudo pertence ao Senhor e que Ele mesmo cuida de mim. Por isso nós devemos, como o apóstolo Paulo, compreender essa verdade e dizer a maneira como ele mesmo disse: alegrei-me, verso 10, sobremaneira no Senhor. Porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, alegrei-me sobremaneira no Senhor, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso no Cristo que me fortalece. A sua única preocupação, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e Mateus completa, e a sua justiça. Sua preocupação é ter comunhão com Cristo. Não é viver um cristianismo muitas vezes falso, humano e carnal, mas viver a intensidade da comunhão do Senhor com a sua vida. É viver a Cristo. Porque este mundo não se resume a essa vida que você vive. Nós temos uma eternidade com o Senhor. E quanto mais eu estou em Cristo Jesus, mais Ele há de me fortalecer. Eu quero concluir trazendo aqui à memória um diálogo que tive há muitos anos com a minha sogra. Minha querida sogra, pessoa que eu amo muito. E a minha sogra, você pode jogar sobre ela barata, escorpião, cobra, não tem problema nenhum. Mas se você pegar uma lagartinha de plástico, de brinquedo que se mexe, colocar na frente dela, ela se arrepia toda e fica com raiva. Quando ela faz raiva para mim, eu levo as minhas lagartinhas de plástico para ela. E eu me lembro que nós conversávamos sobre situações em que o crente ele é colocado em situações extremas. E eu lembro que eu disse para ela, fiz de propósito, disse: minha sogra, imagine um poço. A senhora olha lá para dentro e ele está mexendo. E a senhora consegue ver ali as lagartas de todas as cores, vermelhas, verdes, amarelas, todas peludas, esperando para lhe consumir. E imagine alguém pegando no seu braço dizendo: Flor, ou nega a Cristo, ou eu lanço você neste fosso. E eu me lembro quando minha sogra falou assim: meu genro, será que eu aguentaria? E eu lembro que eu disse um retumbante sim para ela, afirmando: claro, porque Cristo estará com a senhora em todos os momentos da sua vida. Não somos nós, é Cristo em mim. Por isso eu posso dizer: de mim mesmo sou fraco e pequeno, mas
tudo posso naquele que me fortalece. Vamos curvar a nossa cabeça. Eu quero convidar o presbítero Emerson para vir aqui à frente e pedir para que ele ore agradecendo ao Senhor por esta segurança que nós temos em Cristo, descobrindo que somos nada e que Cristo é tudo. O que Deus requer de mim é buscar o seu reino e a sua justiça. O que Deus requer de mim é comunhão. O que Deus requer de mim é adoração, porque todas as demais coisas serão acrescentadas pelo Senhor, em Cristo Jesus, que nos ama profundamente. Oremos. Senhor Jesus, nós queremos, ó Pai, te agradecer por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito. Obrigado por essa palavra inspirada pelo Teu Espírito Santo, ó Pai, que veio, falou ao nosso coração, Senhor. É tão difícil, Senhor, quando passamos por dificuldades e sabemos que somos humanos, ó Pai, que muitas vezes não vamos suportar, mas também sabemos, ó Pai, que essa força vem de Ti, Senhor, e essa segurança, Senhor, é tão importante para nós. Muito obrigado pelo Teu amor, muito obrigado pela Tua misericórdia e pela Tua imensa graça, ó Pai, derramada sobre nós. Muito obrigado, Senhor, porque de nós mesmos não somos capazes, ó Pai, de nada mesmo, Senhor. Muito obrigado. Obrigado pela vida do pastor, obrigado pela vida da igreja, Senhor. Muito obrigado, Senhor, que Teu Espírito Santo continue conosco, abençoando, falando sempre ao nosso coração. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, amém. E que a graça do Senhor Jesus, aquele que nos fortalece em toda e qualquer situação, o amor de Deus Pai, que enviou o seu Filho para nos salvar e nos fortalecer constantemente, e que as consolações e todos os ministérios do Espírito Santo que habita em nós e nos conduz a Cristo, para sermos sempre fortalecidos, pessoas fraquinhas, débeis, mas que são fortalecidas poderosamente pela mão do Senhor. Que estas bênçãos estejam sobre a minha vida, pequenino pecador, sobre a vida do meu irmão, meu cunhado, meu presbítero Emerson, pequenino pecador, e sobre todo este rebanho que se reúne aqui, de pequeninos pecadores alcançados pela graça do Senhor, e sobre todo de Cristo espalhado por essa terra, até mesmo por aqueles irmãos e irmãs que padecem sofrimento extremo nesse instante, por quem oramos e pedimos o amparo do Senhor. Sê com todos eles, meu Pai, porque nós sabemos que o Senhor é fiel para cumprir as promessas da Tua palavra. Isso é o que nós rogamos. Amém.